Boa noite. A importância da educação física nas escolas é o tema a ser debatido hoje, dia 9 de setembro, na Comissão de Turismo e Desporto. O presidente, deputado Coronel Wellington, convidou para a palestra a professora e pós-doutora na área, Eliane Cunha Gonçalves. Acompanhem. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Nós inicialmente gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade que nós estamos tendo para mais um dia, final de mais um dia de trabalho, início de uma noite abençoada. Nós estamos aqui, mais uma reunião importante da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa. Portanto, nós gostaríamos de agradecer a toda a sociedade capixaba pela confiança, pela audiência, em especial a todos os servidores aqui da Assembleia Legislativa, sem os quais essa reunião não teria condições de acontecer, certo? São servidores responsáveis, comprometidos, em que diuturnamente têm feito o seu trabalho, muitas das vezes anônimos, mas que eles são muito importantes e essenciais para que todo o trabalho legislativo possa acontecer. Então, o mérito é de todos e um de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, parabéns a todos vocês, tá? Servidores concursados, servidores comissionados, nossos servidores do gabinete, servidores também da Comissão de Turismo e Desporto, parabéns pela proposição e também ampliando para o pessoal da comunicação, da TV Assembleia, que sempre está marcando presença aí conosco. Nós, invocando a proteção de Deus e havendo quórum, nós declaramos aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença da doutora Eliane Cunha Gonçalves, momento em que nós aproveitamos e convidamos para fazer parte da mesa. O senhor Cláudio, da Coordenação e Federação de Xadrez, que está presente. Se quiser fazer parte da mesa aqui, fica à vontade. Júlio Correia, presidente da Liga de Futebol de Guarapari, Nogueira. Por favor, se quiser entrar aqui, fica à vontade. Nogueira está convidado a fazer parte da mesa, meu querido amigo Nogueira. Como não há quórum qualificado para votar e apreciar alguma matéria, para votação, não vou colocar a ata da reunião para aprovação, sendo feito na próxima reunião em que haja um quórum necessário. Nós já convidamos a doutora Eliane Cunha Gonçalves para fazer parte da mesa, pessoa na qual nós inicialmente já inclusive agradecemos a disponibilidade do tempo para vir aqui, nos ensinar muito com relação a esse tema importantíssimo para a sociedade capixaba. Nós temos compromisso com o turismo e o esporte, o desporto de maneira geral, que abrange diversos esportes. Sabemos da importância dessa atividade, não só para as escolas, mas no nosso cotidiano, no dia a dia. Antes de falar qualquer texto relativo a esse tema, nós entendemos que o esporte ele está dentro de um complexo, digamos assim, em rede com a saúde. Nós estivemos recentemente fazendo um curso de pós-graduação e dentro desse curso nós tivemos que fazer um texto sobre esporte e aí vinculamos a saúde e quando nós fizemos a reflexão do que era saúde, nós falamos o que é saúde. E eu, sinceramente, eu não tinha essa definição certa. E eu busquei essa definição pela Organização Mundial da Saúde. E lá estava descrito que a saúde é um bem-estar físico, mental e social e não a ausência de doença, como eu tinha em mente. Então, nós podemos fazer uma reflexão da importância no contexto da saúde e do esporte, da hierarquia, da disciplina, da convivência social e outras
circunstância que, com certeza, nós vamos aprender muito com a senhora. Então, quando a gente agradece da senhora vir, não é só da senhora vir aqui e trazer o conhecimento, é da senhora dedicar um tempo da senhora, e o tempo da gente é a vida da gente. Então, ou seja, a senhora está dedicando um tempo da sua vida em algo que a senhora acredita, senão a senhora não estaria aqui. Então, muito obrigado mesmo, fica aqui registrado o nosso muito obrigado, e dizer que esse espaço da comissão é um espaço público, em que nós, de uma forma bastante humilde, nós buscamos dar fala, dar voz às informações e às pessoas que no seu dia a dia, no aspecto profissional ou não, ou empresarial, ou alguma atividade pública que ele exerce, ele possa contribuir nesses temas, tanto o turismo como o esporte, porque eles estão vinculados de uma forma muito forte, o esporte e o turismo. Então, muito obrigado à senhora, que venham outras vezes, que esse espaço seja a extensão da sua sala de aula, e qualquer uma sugestão de algum projeto que venha na direção de nós fortalecermos essas políticas públicas, a senhora pode ter aqui um ambiente totalmente favorável, inclusive o nosso gabinete também, tá? Solicita a secretária que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício do excelentíssimo senhor deputado Alan Ferreira, justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão, realizada no dia 12 de agosto de 2024, em razão de outra agenda previamente marcada. Ofício da excelentíssima senhora deputada Janete de Sá, justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão, realizada no dia 12 de agosto de 2024, para o atendimento de atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia Legislativa. Proposições recebidas, projeto de lei número 894/2023, autoria do deputado Coronel Wellington. A ementa declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa de São Sebastião de Afonso Cláudio. Projeto de lei número 669 de 2023, de autoria do deputado delegado Danilo Baiense, que a ementa declara as corridas de rua como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 340 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que declara como patrimônio cultural de natureza material e imaterial e paisagístico e ecológico do Estado as falésias localizadas no município de Marataízes. Projeto de lei número 113 de 2023, de autoria do deputado Deninho Silva, que institui o programa de apoio às vítimas de abuso sexual ou de discriminação no esporte, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Projeto de lei número 894/2023, de minha autoria, encaminha ao deputado Alan Ferreira. Isso, para fazer a distribuição. Sim. Projeto número 669/2023, de autoria do deputado delegado Danilo Baiense, encaminho para a deputada Janete Sá. Projeto de lei número 340, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, encaminho para o deputado Alan Ferreira. Projeto de lei número 113/2023, de autoria do deputado Deninho Silva, pode me encaminhar para eu fazer a relatoria, ok? Passamos à ordem do dia. Como não há quórum qualificado para a votação, não vamos deliberar e votar projetos de lei previstos na pauta de hoje. Passamos diretamente para o tema da nossa reunião de hoje, que é a importância da educação física nas escolas. A educação física escolar é uma disciplina muito significativa, porém, por diversas vezes, pouco valorizada na grade curricular. Ela insere, adapta e incorpora o aluno no saber corporal de movimento. Sua função é formar o cidadão que irá produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, qualificando-o para desfrutar os jogos, o esporte, as danças, as lutas, as ginásticas e práticas de aptidões físicas variadas, em benfeitoria de qualidade de vida humana
para os alunos. A educação física veio para somar e contribuir com a educação intelectual e moral nas escolas. Uma das responsabilidades dessa disciplina é de instruir e instigar o aluno a opinar e se posicionar criticamente em relação às atuais linhas de cultura corporal de movimento. E tem como objetivo geral despertar os alunos o interesse em envolver-se com atividades e exercícios corporais, criando convivências harmoniosas e construtivas com os outros cidadãos, sendo capazes de reconhecer e respeitar as características físicas e desempenho de si próprio e de outros indivíduos, não agregando e nem depreciando outras pessoas por qualidades e peculiaridades como aspectos físicos, sexuais e sociais. Promove muitos benefícios, começando pelo incentivo da prática esportiva e atividades físicas, como, por exemplo, favorece o desenvolvimento motor, contribui para a integração social da criança e do adolescente, colabora para que os alunos adquiram autoconfiança, melhora a autoestima, contribui para que o aluno se expresse melhor, favorece as questões e vivências sobre o mundo que convivem, ajuda o aluno a conhecer e compreender as mudanças e o limite do próprio corpo, reduz o estresse e as pressões do dia a dia, coopera para um estilo de vida melhor. Ao praticar atividades físicas, os alunos têm a vantagem de melhorar a saúde e diminuir riscos de doenças, como obesidade, hipertensão arterial, colesterol alto e doenças respiratórias e cardíacas. Além disso, contribui para desenvolver habilidades nos esportes, nas diversas formas e atividades esportivas. É na escola que os alunos aprendem a importância de ter um estilo de vida mais saudável, ativo e equilibrado. E o professor exerce um papel fundamental, sendo influência para esses alunos terem uma vida saudável e ativa. Com essa introdução, quero mais uma vez cumprimentar nossa convidada, a senhora Eliane Cunha Gonçalves, pós-doutora em Ciência da Motricidade Humana, doutora em Ciência da Motricidade Humana, mestre em Ciência da Motricidade Humana no Brasil, autora de inúmeros artigos nacionais e internacionais, autora e coautora de livros, presidente e membro de inúmeras comissões científicas nacionais e internacionais, além de professora universitária e que tem vasta experiência nessa área para a sua apresentação. Agradeço a professora mais uma vez, né? E deixo a comissão, TV Assembleia e a Sociedade Capixaba como espectadores do que a senhora tem a nos falar e nos brindar com a sua capacidade, a sua sabedoria e seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, abençoe a sua atividade, abençoe a sua família. Esteja à vontade para a senhora fazer as suas considerações. Tá bom, pode ser. Bom, o nosso cordial boa noite. Boa noite, deputado. Parabéns pelas palavras em falar da educação física, essa profissão tão ampla, essa palavra educação física, essas duas palavras que significam tanto hoje em nossa sociedade. E também parabenizando a todos os que estão presentes, a todos que estão nos assistindo e a esta fiel Câmara de Esportes, de Desporto e Turismo. Hoje aqui represento toda uma categoria e temos a oportunidade de falar sobre um tema que mais do que nunca precisa ser valorizado, a educação física escolar. Em tempos onde o mundo caminha em ritmo acelerado e muitas vezes esquecemos de cuidar do bem-estar físico, mental e social, a educação física surge como um pilar fundamental no desenvolvimento integral de nossas crianças e jovens. Podemos dizer com toda certeza que a educação física é a semente da saúde, pois ela inicia um estilo de vida saudável que irá permear durante toda a vida do indivíduo.
Inclusive, deputado, com as suas palavras, e o senhor pontuou anteriormente, falando que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde não é meramente a ausência de enfermidade, mas sim o equilíbrio entre a saúde física, mental e social. Eu sempre falo que, até na doença, a gente precisa ter saúde. Porque, quando temos mais saúde e a enfermidade nos atinge, a probabilidade de menor risco e de êxito na nossa cura passa a ser muito maior. Então, daí a importância de termos saúde. E mais do que o momento de praticar esportes, a educação física é um campo que promove a saúde, a socialização, a disciplina e a construção de valores que nos acompanharão por toda a vida. Ao exercitarmos o corpo, estamos também exercitando a mente, desenvolvendo habilidades de convivência, respeito e cooperação. Afinal, um corpo saudável é a base para um aprendizado mais eficiente e uma mente mais ativa durante todo o processo de envelhecimento. Vivemos em uma sociedade marcada pelo aumento do sedentarismo, pelo crescimento dos casos de obesidade infantil e pela expansão de problemas emocionais como ansiedade e depressão entre os jovens. Inclusive, salientando que estamos no Setembro Amarelo, no mês de prevenção ao suicídio, que tanto acomete os nossos jovens, principalmente entre 18 e 25 anos de idade. Nesse cenário, a educação física não é um simples complemento da formação escolar. Ela é uma necessidade urgente para toda a sociedade. No ambiente escolar, a educação física vai além das práticas esportivas. Ela ajuda a combater o sedentarismo e, consequentemente, a obesidade. Somos primeiro lugar na América Latina em sedentarismo e quinto lugar no mundo. Mais de 49% das nossas crianças e adolescentes encontram-se sedentários e obesos. E mais de 50% da nossa população já se encontra com sobrepeso e obesidade. E o que isso significa? De acordo com o Colégio Americano de Medicina Desportiva, uma pessoa é considerada sedentária quando ela pratica menos de 150 minutos de atividade física por semana. Quando nós estamos falando de atividade física, nós estamos falando de subir escada, de caminhar com cachorro, de ir à padaria a pé, de ter atividades de lazer, de andar de bicicleta, caminhar no calçadão, não como um exercício, que é uma atividade planejada, mas sim qualquer movimento que você movimenta o sistema músculo-esquelético com gasto calórico. A orientação da Organização Mundial de Saúde é de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes, de 75 a 300 minutos por semana para adultos e idosos. Isso vai depender da intensidade da atividade praticada. Em minha tese de pós-doutoramento, tendo como tutores o professor Carlos Neto, autor da pesquisa que fala que é uma pesquisa longitudinal, que foi de 2008 a 2018, coloca aqui o ato de simplesmente brincar, onde nós estamos vendo isso muito pouco em nossa sociedade, existe uma relação inversa entre o ato de brincar e as doenças mentais. Então, quanto mais se brinca, menos doenças mentais temos em nossas crianças. E o professor Dr. Ângelo Vargas, um dos maiores estudiosos do direito desportivo no mundo, que menciona que o desporto envolve o homem na plenitude de sua individualidade e de ser social. A tese intitulada Situação de Risco à Saúde das Crianças da cidade de Vitória, Espírito Santo, que é antes e durante a pandemia, foi constatado que a grande maioria assiste TV diariamente, sendo que antes da pandemia assistiam de 1 a 2 horas. E durante a pandemia dobrou ou quadriplicou, foi de 2 a 4 horas por dia, demonstrando um tempo de ócio. Além disso, pode levar ao aumento do tempo sedentário e à diminuição do tempo total de atividade, e, por consequência, a obesidade. Antes da pandemia, quase 60% das crianças jogavam videogame de 1 a 2 horas por dia. E, durante a pandemia, foi para 1 a 4 horas, demonstrando também um aumento no ócio e, consequentemente, de sedentarismo.
Os dados mais alarmantes do estudo são números de horas gastas com TV e computador, que, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, que é feito pela Fiocruz 2020, existem efeitos a curto prazo da tendência à acomodação e, consequentemente, ao sedentarismo, além de implicar diretamente com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis em idades mais avançadas e a probabilidade da mortalidade precoce, de acordo com Hall et al. 2020. E qual o contributo da educação física escolar e, consequentemente, o estímulo à prática regular da atividade física? Através das aulas, os alunos têm a chance de desenvolver habilidades motoras, fortalecer seu sistema cardiovascular, prevenir doenças e, claro, melhorar seu estilo e qualidade de vida, também contemplado pelo deputado. Estudos científicos comprovam que a prática regular de atividades físicas melhora a capacidade de concentração, eleva o desempenho acadêmico e contribui para o bem-estar emocional dos alunos. As crianças e jovens que se movimentam mais apresentam melhor capacidade cognitiva, mais disposição e aprendem de forma mais eficiente. Além disso, a prática esportiva ajuda a regular os níveis de estresse e a combater sintomas de depressão e ansiedade, que, infelizmente, têm sido cada vez mais latentes em nossos estudantes. Durante o processo pandêmico, a Unesco colocou que a educação física escolar é essencial para a sociedade. E, como percebemos, é que em nosso país estamos na contramão, onde estão cada vez mais diminuindo o quantitativo de nossas aulas de educação física escolar. Em tempos de Olimpíadas e Paralimpíadas, e gostaria também de parabenizar principalmente o Estado do Espírito Santo pelos seus paratletas e pelo êxito que tivemos, em que lembramos mais da área desportiva, inclusive a Unesco apela aos países para investirem muito mais na educação física. A educação física tem um papel crucial na formação do caráter, quando nossos jovens participam de esportes coletivos, aprendem a importância do trabalho em equipe, do respeito às regras, da resiliência diante das derrotas e da humildade nas vitórias. Esses ensinamentos são levados para todas as esferas da vida, seja na sala de aula, no mercado de trabalho ou nas relações interpessoais. O professor Tubino, em 2001, nos esclarece que o esporte é como um instrumento fundamental no auxílio ao processo de desenvolvimento integral das crianças, dos adolescentes e dos jovens, respeitando as experiências e expectativas individuais, democratizando o acesso a espaço esportivo, valorizando o esporte como complementar à técnica de saúde preventiva, incutindo valores éticos e sociais, resgatando a cultura esportiva. Além disso, o desporto escolar põe em jogo potencialidades físicas, psicológicas e sociais, que contribuem para o desenvolvimento global dos jovens, sendo um espaço privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, competências sociais e valores morais. São trabalhados inúmeros valores no desporto escolar, tais como apresentei no Ética Summit, que foi realizado neste final de semana, tendo como sede Lisboa, em Portugal, com o tema Educação para a Ética. O valor dos desportos, entre eles estão a responsabilidade, o espírito de equipe, a disciplina, a tolerância, a perseverança, o humanismo, a verdade, o respeito, a solidariedade, a dedicação e a coragem. O desporto pode ser um excelente veículo para a construção de um mundo melhor, pois pode auxiliar e contribuir para a prevenção da violência, resolução de conflitos e combate à discriminação e à exclusão social. Precisamos também falar sobre a inclusão. A educação física escolar é um espaço onde todos podem participar, independentemente de suas habilidades físicas, incentivando a igualdade, a equidade e a compreensão das diferenças em um mundo onde a inclusão é cada vez mais discutida.
As aulas de educação física tornam-se um campo fértil para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Em resumo, a educação física não é apenas uma disciplina que deve estar no currículo escolar, mas uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de cidadãos conscientes, saudáveis e preparados para enfrentar os desafios da vida. Cabe a nós, como comunidade educacional, continuar incentivando sua prática e destacando a sua importância em cada etapa do processo de formação de nossos jovens. Faz-se necessário políticas públicas, não só de aumento à prática da atividade física, mas principalmente o aumento no quantitativo de aulas em nossas escolas. Lembrando que, quando temos uma sociedade mais saudável, poderemos gastar mais com saúde e menos com doença. Que nossos governantes observem a lacuna que está deixando diminuindo o quantitativo das nossas aulas no âmbito educacional. É mais do que claro que a educação física precisa ocupar um lugar de maior destaque em nossos currículos escolares. Precisamos garantir que nossos alunos tenham mais oportunidades de praticar atividades físicas, de se desenvolverem integralmente e de vivenciarem os benefícios que apenas a educação física pode proporcionar. Por isso, solicito aqui às autoridades educacionais, gestores e todas as partes envolvidas que considerem o aumento do número de aulas de educação física nas escolas. Essa é uma medida que terá impacto direto na saúde, no rendimento escolar e no desenvolvimento emocional de nossas crianças e adolescentes. Ao investir mais em tempo e recursos na educação física, estaremos investindo no futuro de uma geração mais saudável, consciente e preparada para enfrentar os desafios do mundo moderno. O meu muito obrigada, mais uma vez, pelo convite e por poder falar da educação física escolar, algo tão essencial em nossas vidas. Muito obrigada, deputado. Obrigado, professora. São informações relevantes. Nós sabemos, fazemos parte do nosso cotidiano, as nossas famílias, as nossas atividades. E tudo que a senhora falou aí é verdade, inclusive o tempo mínimo que nós temos que praticar algum tipo de atividade física. Eu estou totalmente fora dessa regra aí. Eu tenho certeza que muitos dos senhores e senhoras que estão rindo aqui também estão, né? Porque nessa época de correria, de nós temos as nossas atividades, cumprimos com nossas obrigações financeiras, com família, a gente acaba por fazer a escolha de fazer tudo menos de investir na gente, né? E, historicamente, nós temos aí as comunidades, as pessoas, as famílias mais antigas, que à época não existiam os jogos eletrônicos, as pessoas brincavam na rua, de bola, de pique-esconde, brincavam de pique alto, subiam nas árvores, ia pegar uma goiaba no pé de goiaba, obviamente, subia, pé de manga. Então, automaticamente, os exercícios, as atividades eram feitas em prol da nossa movimentação. E hoje, até um futebol que era jogado num campo, hoje tem um futebol eletrônico, que as crianças, por prevenção e essa violência que está assolando realmente o mundo, inclusive nas escolas, né? As famílias tendem a optar pelas crianças estarem num local confortável, com segurança, e jogar o futebol de casa. Sendo que é muito bom a gente tomar umas relepadas, fazer uns gols e estar com a equipe, como a senhora falou, né, construindo aí o que é a personalidade da gente, aprendendo a conviver com a vitória, com a derrota, com as regras de cada atividade, com a convivência social através da própria democracia, porque o esporte, ele não quer dizer que o cidadão, o jovem, que a família dele tem melhores condições financeiras, é o melhor praticante naquela atividade.
Muitas das vezes nós temos exemplos de jogadores de futebol, de vôlei, de handebol, que precisa de uma oportunidade. O Estado ele precisa dar essa oportunidade para que essas atividades aconteçam, né? Eu fiz algumas anotações aqui, depois eu vou abrir, inclusive, para algumas considerações de todos os senhores e senhoras que estão aqui, mas eu gostaria que a senhora falasse sobre a prática física nas escolas. Quando a gente fala nas escolas, isso é escola de ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, até superior, né? Mas em relação aos portadores de transtornos e pessoas com deficiência, porque se já é difícil nós temos a prática física nas escolas cada vez menor, a questão da incidência de horas-aulas, lá na prática física, essas pessoas que muitas das vezes elas já são deixadas de lado, elas ainda também nesse momento, os professores não dão a atenção necessária, um tempo de hora necessário para que eles façam a adaptação da atividade física de acordo com a peculiaridade de cada um. O que a senhora pode ensinar a gente com relação a esse tema? Deputado, sempre o professor, ele agrega esse aluno à sua aula. Então, mesmo que esse aluno não consiga, por exemplo, fazer uma parte física, ele pode auxiliar com a arbitragem, na questão das regras, ele, de alguma forma, ele pode participar. Então, na verdade, quando a gente fala de educação física escolar, a gente está falando de inclusão também. Porque o que é melhor? Aquele aluno que acerta todas as bolas de basquete ou aquele que não acertava nenhuma e, de repente, no final do ano, ele começou a acertar uma cesta? Então, o aprendizado da educação física escolar, a gente precisa entender que não é aquele aluno esportista que a gente quer o campeão olímpico. Ele quer que a criança tenha a sua aprendizagem motora, o seu desenvolvimento motor, a sua melhora das capacidades físicas. Por quê? Todas as capacidades físicas elas podem ser fomentadas durante o processo da educação física escolar. Então, por exemplo, você tem, obviamente, os fatores genéticos que vão direcionar para uma resistência cardiorrespiratória. Então, o seu pai e sua mãe têm um percentual X de resistência cardio, então, você, querendo ou não, você não vai ultrapassar tanto aquele valor dos seus pais. Então, você teria uma resistência cardiorrespiratória um pouco mais baixa que, para o âmbito da saúde, seria melhor você ter mais elevado. Então, na educação física escolar, você tem idades específicas que você pode fomentar essa resistência cardiorrespiratória para ele ser melhor. E isso ele vai levar para o resto da vida. Então, a gente está falando de resistência cardiorrespiratória, a gente está falando de força, a gente está falando de força contra a resistência, a gente está falando de flexibilidade. E aí, o senhor até comentou na questão do futebol. Por exemplo, o futebol, o que a gente vê nas escolinhas, às vezes faltam o direcionamento específico de algumas capacidades e vão deixar rastros para o resto da vida do indivíduo. Então, a educação física escolar ela consegue fomentar no âmbito não só físico, mas também na questão do mental, porque hoje a gente está vivendo uma sociedade que não está entendendo a perda. Então, os jogos eles conseguem direcionar isso para a criança, e a questão social, porque hoje, com a questão do tempo de tela, as crianças estão ficando distantes dos seus coleguinhas. A gente vê, por exemplo, no intervalo do recreio, as crianças que ficam sem celular não sabem o que fazem. E como o senhor mesmo colocou anteriormente, o recreio era momento de brincadeira, era o momento que todos esperávamos para a gente brincar. E hoje o tempo de tela está substituindo essa questão da socialização também. Então, a educação física escolar ela pode agregar não só a questão da inclusão, mas hoje a criança também, que está mais preocupada, às vezes, em ficar na tela do que simplesmente brincar, como a gente colocou lá, principalmente na relação das doenças mentais e da prática do brincar. Simplesmente brincar. A senhora pensa que o tempo de tela pode comprometer a representatividade do Estado, do Brasil, em competições internacionais? O senhor está falando no cunho esportivo? Sim, hoje nós estamos tendo dificuldades, por exemplo, de terem crianças que queiram esporte de rendimento. Porque, querendo ou não, você tem que abrir mão de um tempo da sua vida, porque, às vezes, quando a gente olha o atleta pronto, a gente pensa que é fácil, né? A gente tem aqui
o doutor Fábio, por exemplo, que pode falar muito bem, você tem que abrir mão de uma vida. É abrir mão do seu tempo, porque são 6 ou 8 horas por dia de treinamento, tem a questão alimentar, que você tem que ter uma questão alimentar rigorosa, tem a questão do repouso, que nós não colocamos aqui, mas, por exemplo, hoje a gente tem a tríade do treinamento desportivo, que é o sono, a alimentação e o treino. Hoje, a gente sabe que você é o que você come. Hoje, a alimentação está sendo muito mais importante até do que os dois. Porém, na questão do sono, por exemplo, a gente sabe que hoje está sendo muito estudado, porque os dados, por exemplo, do Colégio Americano de 2019, ele pontua que as crianças que dormem menos de 8 horas ou 10 horas, de acordo com a faixa etária, elas tendem a ter mais questões de lesão, problemas cognitivos e, ainda pior, tendem, nos próximos 2 anos, a não praticarem mais atividade física. Então, olha só o que a falta do sono pode levar a criança. E a prática regular da atividade física, a gente fala que todos os profissionais de saúde, por mais que eles não queiram, eles fazem nossa propaganda, porque para qualquer comorbidade, sempre a atividade física está associada para melhora. E na questão do sono, quem pratica atividade física dorme melhor. Então, a criança que pratica atividade, que entende a educação física escolar como primordial e aproveita aquele tempo para brincar, para jogar, para aprender, porque a educação física escolar, às vezes, a gente pensa também que só é o ato de brincar ou o ato de jogar. Nós também podemos palestrar sobre a questão da conscientização alimentar, da importância do sono. Então, a educação física escolar, ela é um âmbito que você pode ter inúmeras discussões. Hoje, a questão da maturação biológica, que nós estamos tendo meninas com a menarca antecipada, numa questão alimentar, numa questão de incentivo do ambiente, não só familiar, mas social. Então, nós temos muitas discussões que a educação física ela pode abraçar e levar à sociedade. E, assim, o conhecimento, principalmente aos pais, que muitas vezes desconhecem esses fatos. Sim. Outra questão que eu anotei aqui, qual que é assim, a reflexão que a senhora faz com relação aos ótimos resultados dessa Paralimpíada que nós tivemos, né? Então, estão todos os atletas, os treinadores, todos os familiares, quem direta e indiretamente contribuiu para esses resultados, eles estão de parabéns, mas qual que é a relação que a senhora pode fazer, ou a reflexão que a senhora pode nos trazer em relação a esses ótimos resultados e esses investimentos ou não do poder público ou da iniciativa privada em relação a esses resultados? Aqui no Estado, a gente está de parabéns, nós temos 2 profissionais, o professor Luiz Locatelli, que iniciou um excelente trabalho aqui no Estado, temos o professor Ernesto, que, inclusive, com muito orgulho, foi meu aluno na IES, e que hoje trabalham com essa população. E nós também percebemos que, no nosso Estado, a gente tem incentivos municipais e também estadual para essa prática. E o que a gente pode mais se orgulhar são pessoas que, literalmente, transformam a dificuldade em vitória. Então, a gente percebe que, aqui no Estado, esses para-atletas, eu já tive com eles, inclusive, em reuniões de políticas direcionadas, a gente percebe que temos um trabalho incentivando essa prática, temos excelentes profissionais, também temos o professor Leonardo, que também faz um excelente trabalho, desculpa que eu acabei esquecendo, mas a gente tem profissionais dentro do Estado que fazem a diferença. Então, com isso, a gente acaba trazendo resultados muito positivos para o nosso Estado a nível de Paralimpíada. A senhora acha que os investimentos públicos no Espírito Santo, eles são suficientes? O que a senhora pensa sobre essa prática? Está relacionada muito mais à capital ou sede dos municípios, né, de alguns municípios maiores, e essa, digamos assim, essa divulgação, essa prática nos municípios de interior, que a gente vê como tímida ainda. O que a senhora pode falar para a gente sobre esses dois temas? A questão do investimento, se é suficiente, e a questão da interiorização também dessas práticas com relação à educação física que já tem nas escolas. Mas nós não temos aí, assim, a identificação de muitos atletas do interior por conta também
do Estado, muitas vezes, não está presente com os mesmos programas que tem na capital, ele não ter no interior. A gente preocupa muito com obras físicas e as obras que deveriam fazer a diferença para as pessoas, muitas vezes, elas não são entendidas como investimento, sim como gasto. Deputado, falar de esporte no nosso país é até um pouco complexo, porque parece que no nosso país a gente só fala de futebol, só lembra das outras modalidades quando a gente fala em Olimpíada. O vôlei um pouco mais, mas a maioria das modalidades elas são um pouco esquecidas. E eu até pontuo isso porque, volta e meia, a gente conhece pessoas que são atletas de rendimento. Quando, por exemplo, teve uma vez uma ex-aluna minha, que ela era atleta de rugby e estava pedindo dinheiro no sinal, ali ao lado do McDonald's, para poder juntar dinheiro para ir para uma competição como uma atleta de seleção brasileira. Então, quando a gente fala de esporte, a gente precisa perceber uma motivação como um todo. Porque, quando chega lá na Olimpíada, o futebol ganha uma medalha com 11 jogadores. O atletismo, com um atleta, ganha a mesma medalha. Então, às vezes, a gente percebe que existe um norteamento muito maior na questão do futebol e nas outras modalidades, como eu falei anteriormente, deixando um pouco a desejar. Mas a gente aqui no Estado tem a questão, por exemplo, do Bolsa Atleta, que é um bom incentivo, mas vamos fazer uma retrospectiva. Eu pontuo que, quando a gente tem um atleta ou um para-atleta que chega a uma Olimpíada, aquele indivíduo já é um campeão. Porque a gente vê uma dificuldade enorme na nossa sociedade. Quando a gente fala, principalmente dos países ditos de primeiro mundo, eles trabalham com esporte de massa. Então, já tem uma detecção de talentos na própria escola. E, com isso, aquela criança, obviamente, se a família quiser, vai já ser direcionada para aquela modalidade esportiva. Está aí a outra importância da educação física escolar, como, por exemplo, a gente tem a Daiane dos Santos, que foi detectada dentro da escola, e assim motivada. E olha que ela tinha tudo para não ser a atleta que ela foi, porque ela já tinha tido a primeira menarca, ela já tinha condições físicas que poderiam deixar a desejar, e ela foi uma campeã. E olha quantos atletas nós temos dentro das nossas escolas, mas que são perdidos, porque não tem essa detecção. Então, quando a gente fala dos países ditos de primeiro mundo, a gente tem uma detecção precoce. E aqui no Brasil, a gente tem aquela criança que começa a despontar um pouco mais nas atividades, na modalidade esportiva, e aí que ela vai começar a ter, talvez, uma bolsa, ter um incentivo de um patrocínio, mas quantos talentos são desperdiçados? Então, também a educação física escolar pode ser esse berço de atletas que tenham incentivos e de termos políticas específicas para esse público. Ok. Gente, eu estou fazendo as minhas perguntas aqui para a professora, mas vocês guardem as perguntas de vocês aí, tá? Nós temos a informação de que, mesmo diante de toda a importância que a educação física tem, não só para as escolas, eu digo escolas públicas e particulares, né? Todos os momentos que nós estamos tratando de escolas aqui, nós estamos falando da escola pública e particular. E nós sabemos que o Espírito Santo ele tem um conselho regional de educação física que é vinculado ao Rio de Janeiro. Olha só, nós entendemos que é o momento do Espírito Santo ter um Conselho Regional de Educação Física, se esse é o nome, aqui no Espírito Santo, para nós termos independência, autonomia, para nós decidirmos o nosso destino, as nossas políticas públicas, de acordo com as peculiaridades aqui do nosso Estado. Que a senhora tem alguma informação, quer trazer alguma reflexão sobre esse tema? Deputado, hoje eu estou presidente da Associação Movimento CREF-S já, onde nós lutamos desde 2021, inclusive esta casa nos forneceu muitas cartas e moções de apoio para que nós tivéssemos o nosso conselho, e nós conseguimos, em julho de 2022, termos o Conselho Regional de Educação Física da 22ª Região no Estado do Espírito Santo. Ele foi instalado em janeiro de 2023, porém, como o CREF, as primeiras direções, elas são direcionadas pelo CREF de origem, o que seria até um contraponto, porque nós estivemos ligados ao Rio de Janeiro
por mais de 20 anos e eles poderiam ter desligado o Estado do Espírito Santo, porque a promessa era com primeiro era com 600, que passou para 800, depois foram 2.000 profissionais, e nós já estávamos com mais de 6.000 profissionais, de acordo com estudos. Desde 2006, nós teríamos condições de termos o nosso conselho, mas, infelizmente, esse desligamento nunca chegou. Então, através do movimento que nós conseguimos mais de 300 cartas e moções de apoio, nós conseguimos mais de 5.000 assinaturas de toda a sociedade do Espírito Santo, e essas 308 moções e cartas de apoio foi de toda a sociedade civil. Inclusive, nunca se viu uma sociedade solicitar a instalação de um conselho como a gente teve aqui no Estado do Espírito Santo, porque a gente está falando de toda a Assembleia Legislativa, da Associação de Prefeitos, da Associação de Câmaras Municipais, a gente está falando da OAB, do CRM, de todos os conselhos da área de saúde, a gente está falando de associações, de federações desportivas. Então, nós conseguimos movimentar toda a sociedade capixaba em prol da instalação desse conselho. Mas, infelizmente, a primeira gestão desse conselho, quem determinou foi o CREF de origem. Então, nós estamos aí buscando mudanças, mas ainda não tivemos êxito. Porém, hoje nós temos, sim, um Conselho Regional de Educação Física da 22ª Região, o CREF do Espírito Santo, porém, com a gestão indicada pelo Rio de Janeiro. A gente precisa modificar isso aí, né, doutor? A gestão tem que ser indicada aqui pelo Espírito Santo, né? E, por isso, nós nos colocamos à disposição, enquanto comissão de turismo e desporto, e enquanto também o legislativo estadual. Qualquer um movimento que a senhora entenda viável, nós fazemos aqui pela Assembleia, que seja uma ponte, que seja construtivo, a gente está à disposição. Tá? Nosso eterno agradecimento a esta casa, que nos forneceu todas as cartas e moções de apoio para que a gente instalasse o nosso CREF aqui no Estado do Espírito Santo. Nós deixamos agora aberto para a senhora fazer qualquer uma sugestão em relação à prática física nas escolas ou um outro local que a senhora entenda pertinente e fazer suas considerações finais para nosso diálogo aqui, para nós abrirmos para todas as pessoas que estão nos visitando, estão aqui presentes aqui, Nogueira, os próprios servidores também, porque nós entendemos que são cidadãos que pagam seus impostos e têm direito também de fazer suas considerações, fazer suas críticas construtivas e etc. Com a palavra, a senhora, novamente. Bom, na questão da educação física escolar, já que estamos nesta casa do povo, e principalmente uma casa que rege as leis dentro do nosso Estado, a gente precisa rever a questão da educação física escolar no primeiro ciclo do ensino fundamental, que hoje não é obrigatório dentro das escolas. No ensino médio, nós temos uma aula por semana. Então, quando a gente fala que a própria Organização Mundial de Saúde, o Colégio Americano de Medicina Desportiva, ditam que quanto mais se pratica atividade, melhor, como você tem uma contramão da diminuição da educação física escolar nas escolas? Isso tanto no público quanto no privado. Quando a gente fala que a educação física é a semente da saúde, porque a motivação, o incentivo está lá na criança. Como o senhor mesmo colocou anteriormente, no processo de envelhecimento, aí a gente está falando de processo de envelhecimento da criança para o adolescente, do adolescente para o jovem maduro e para o idoso, nós vamos tendo mudanças na nossa vida. E quando você entende que a atividade física ela é prioridade na sua vida, você não abre mão de praticá-la. Por quê? Saúde é o nosso bem mais caro e que a gente só dá valor quando a gente perde. E, às vezes, nós gastamos tanto tempo em ganharmos o nosso dinheiro e esse dinheiro vai todo com a nossa saúde. E só quando a gente perde é que a gente dá o real valor. Então, quando a gente tem esse incentivo lá na infância e a criança entende, quantos de nós aqui fomos incentivados? Porque hoje, infelizmente, até a questão da violência diminui muito. Os pais hoje já não têm coragem de deixar os seus filhos brincarem na rua.
Hoje, a prática da bicicleta. Eu sou da época que a gente podia ir à padaria com 9, 10 anos de idade para comprar pão. Hoje, quantos pais permitem que seus pais façam isso, independente da classe social? Então, a violência também diminuiu muito a questão do andar de bicicleta. Hoje, nós temos medo. Então, a prática também, na questão da violência, ela é diminuída. Então, olha quantas coisas podem ser modificadas. Então, quando a gente tem menos violência, as pessoas acabam indo mais para a rua e, assim, praticando mais atividade física. Mas, por exemplo, aqui na cidade de Vitória, nós temos uma orla que todas as pessoas que vêm, elas parabenizam, porque a gente tem uma orla que respira a prática esportiva. E isso também pode ser levado a outros municípios. O Estado do Espírito Santo ele tem um dos menores patamares de comorbidades. Nós estamos hoje com a cidade de Vitória com uma das maiores longevidades do país, próxima a países orientais. Então, como nós temos Guarapari como a cidade de saúde, então nós temos vários incentivos no nosso estado que podem promover cada vez mais essa ascensão da saúde da população. Por quê? Os dados, por exemplo, mostram que a cada dólar gasto com saúde, são 3 dólares gastos com doença. Então, se nós temos políticas públicas que podem gastar menos com doença, por que ela não vai gastar mais com saúde? Então, precisamos incentivar mais essa prática da atividade física, porque a gente discute tanto a questão do SUS, a gente discute tantas questões de doenças e a gente não está cuidando da base. A base é deixar que nossas crianças tenham o gosto de praticar atividade física para o resto da sua vida, que queiram se encontrar para fazer atividade, que não fique com vergonha, que ao invés de chamar para o shopping, chame para fazer uma caminhada no calçadão, chame para pedalar. E, assim, a gente teria uma sociedade muito mais ativa. A gente tem um projeto, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que se chama Be Active, que é de 2016, que o objetivo era, até 2025, diminuir 10% do sedentarismo no mundo e, até 2030, 15% do sedentarismo no mundo. Obviamente, nós tivemos um processo pandêmico, que os dados ainda não chegaram, né, concretos sobre a questão do sedentarismo, da obesidade, mas o que a gente sabe, por exemplo, no mundo a população aumentou de 6 a 10 quilos sua massa corpórea. Então, nas questões do índice de massa corporal, isso aumentou a questão do sobrepeso e da obesidade. Porém, esse projeto ele estimula o quê? Sociedades mais ativas, famílias mais ativas, porque eu sou da época que criança boa é criança cansada, né? Então, coloca a criança para ir à praia, para brincar no parque. E, com isso, a gente tinha um incentivo na própria família. E, hoje, esse incentivo a gente não está vendo tanto como nós tínhamos anteriormente. E, criando sociedades ativas, como, por exemplo, trocando o carro pelo ônibus, o ônibus pela bicicleta. Porque eu até brinco com os alunos. A gente andar de ônibus também é atividade física. Quem nunca foi um Bolt, né? De pegar um ônibus que ele estava lá saindo do ponto e você dá aquele tiro para poder pegar o ônibus. Então, tudo isso no nosso dia a dia faz a diferença, porque nós temos um balanço energético. O que você come, o que você gasta. Então, pós-pandemia, nós tivemos uma sociedade consumindo muito mais os alimentos industrializados, a comida rápida, que é mais fácil de adquirir, os nutrientes dos alimentos cada vez menos consumidos e cada vez diminuindo mais a prática da atividade. Então, a nossa matemática metabólica ela não está batendo. Então, o incentivo lá da educação física escolar ela é essencial. Não é só uma questão do esporte, mas sim uma essencialidade na saúde da população. Nós temos como exemplo, inclusive, na própria instituição que nós fizemos parte por 3 décadas, em que a regra de muitas instituições militares, inclusive na prática esportiva, né, é uma prática esportiva que se fazia de diversas formas, inclusive como forma de punir. Então, a pessoa que cometia algum tipo de infração ou deslize aí perante o regulamento, paga 10. Ou faz um polichinelo, ou corre, dá 3 voltas no batalhão, né?
esse tipo de situação, por algum tempo, trouxe, inclusive, as pessoas a terem resistência em praticar a prática física, justamente por fazer a analogia. Olha, na época que eu estava lá na academia, eu tinha que pagar 10, eu tinha que correr, fazer né, canguru, tinha que fazer assim, diversos trotes que chamam, né? E agora eu tenho a oportunidade de, quando eu sair, quando eu formei, eu nunca mais quero fazer aquilo, sabe? Mas, deputado, tudo depende do incentivo que a gente tenha, né? Por exemplo, eu trabalho com uma disciplina chamada Prática de Extensão Interdisciplinar, que eu dei aula para engenharia, eu ministrei as aulas, e falo assim, não, uma professora de educação física, né? Ministrando aula na engenharia, mas o objetivo era que eles fomentassem algo direcionado para a melhora de estilo de vida, saúde e qualidade de vida. Esse era o fomento da disciplina. E aí eu pontuei durante as aulas que, por exemplo, na Rússia, dizem que se você fizer 30 agachamentos perante o totem do ticket, você ganha o ticket gratuitamente. Então, você incentiva a prática das pessoas, porque ela praticando, ela gasta menos dinheiro. Já é um estímulo. E eles apresentaram 2 projetos belíssimos que, quem dera que a gente tivesse isso, até nas questões das academias populares também. Uma, eles colocaram bicicletas ao lado dos pontos de ônibus e cada um tinha um código. Então, quando essas pessoas entravam na bicicleta, elas pedalavam com o seu código. Então, quando elas atingiam aquele quantitativo mínimo que a Organização Mundial de Saúde orienta, ele ganhava o ticket do ônibus. Então, com isso, quanto mais ele praticasse atividade física, mais tickets ele teria para poder andar de ônibus. E o outro colocou a questão do pedal e da esteira, aí a questão de engenharia, ok? Que principalmente na questão do pedal, geraria energia para as academias, né? E aí a gente tem energia sustentável. E quanto mais energia sustentável ele doasse para a academia, mais ele tinha desconto na mensalidade. Então, a gente vê que, quando a gente fala de sociedades ativas, a gente está falando de incentivos. E, às vezes, as pessoas pensam, como o senhor mesmo colocou, eu tenho que pagar, eu tenho que cumprir, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que ter aquela rotina. A atividade física é aquela que te dá prazer. Você gosta de surfar, vai surfar. Você gosta de andar de skate, vai andar de skate. Você gosta de andar de patins. Você gosta de pedalar, você gosta de caminhar, você gosta de nadar. Mexa-se. A ordem do momento para a sociedade é mexa-se. E, às vezes, as pessoas acabam não entendendo que o movimento é inerente ao que você gosta de fazer. E não o que é obrigatório, porque eu tenho que ter uma questão de um padrão estético. A estética ela vem como consequência da prática regular da atividade física. Por quê? Se você consome X e está gastando Y, dependendo desse equilíbrio, você vai emagrecer. Agora, se você só consome X e não gasta nada de Y, fica mais complexo esse balanço energético. Então, qualquer prática regular que você faça de alguma atividade física, você vai ter como bônus o fator estético. Infelizmente, a gente tem mídias aí, né, direcionando fatores estéticos inalcançáveis, mas somos seres únicos, cada um com a sua forma de corpo, cada uma com a sua conformação. Eu até brinco, às vezes, as pessoas querem um abdômen de fulano, a coxa de ciclano, que se a gente for montar esse boneco, ele não fica bonito. Então, obviamente que quando a gente está falando de corporeidade, a aceitação do seu eu, a educação física escolar também vai trabalhar isso. Quando você aceita o seu eu e entende que a prática regular de qualquer forma de atividade física é essencial para você, ser humano, isso pode fazer toda uma diferença. Tá, ok. Eu vou solicitar a Tatiana que faça esses encaminhamentos à Secretaria de Educação. Todas essas pontuações que ela fez, para nós termos a certeza de que o Estado, apesar de não estar presente aqui, ele vai ter a condição de ter essas informações para ele também julgar relevante ou não as considerações
perante assim, a adoção da medida para aumentar o número de aulas, conforme a senhora falou, no primeiro ciclo da educação, até também as outras proposições. Mesmo porque nós observamos o grande número de academias populares, por exemplo. Então, é uma febre, né? Vamos lá, vamos colocar academia popular em todo lugar, politicamente relevante, os municípios, as comunidades querem essas academias populares para movimentar, igual a senhora falou, mas também a prática física, sem uma orientação, sem um acompanhamento, ela também não é boa, não. Ela vai, ao invés de nós promovermos a saúde, ela pode causar algumas complicações. Então, eu estava pensando aqui, inclusive, de fazer uma indicação, já que a gente não pode gerar despesa, para que o Estado e os municípios que instalarem essas academias possam viabilizar também um acompanhamento por um profissional de educação física nesses locais, para evitar, né, que essa intenção tão boa do Estado e do município, custeada com recurso público, não é favor ninguém fazer isso aí, é arrecadação do imposto que o cidadão paga, que é transformada em investimento nessa área específica, também possa estar acompanhada sempre de um profissional de educação física, nem que seja um profissional em que esteja formando, mas que ele tem que ter noção básica de como fazer e o que fazer da prática física, né? Deputado, na verdade, até fomentar, perdão, rapidinho. Sempre que procurar um profissional de educação física, procure o seu registro profissional, que infelizmente a gente ainda tem um quantitativo de indivíduos não formados adentrando a nossa área e, com isso, levando doenças à nossa saúde, lesões, entre outros. Porque, quando a gente fala de doenças, a gente também está falando, por exemplo, quando a gente fala de treinamento intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT, que muita gente acha que é inofensivo, mas se você for trabalhar o HIIT na sua essência, você vai trabalhar com 90% a 100% da capacidade do seu coração. Mas será que o seu coração está apto para ser colocado com 90% a 100%? Então, a gente precisa, primeiro, saber se temos condições de praticar esse tipo de treinamento, para depois realizá-lo. Mas o profissional de educação física registrado, esse sim, é que pode direcioná-lo para a prática regular. Ok. Eu coloco aí a palavra livre, pode fazer o questionamento aí. Primeiro, parabenizar a doutora Eliane, né? E eu gostaria só de contribuir. Eu sou pedagogo, sou turismólogo também e atuo, inclusive, ligado à área do esporte, né? Falou da prática física, e eu resido em Guarapari, assim como Nogueira, está aqui presente, e recentemente nós realizamos uma corrida chamada Rota da Ferradura, na região de Montanhas, onde aconteceu uma corrida com 19 quilômetros, 5 quilômetros, corrida infantil, caminhada de 5 quilômetros, participação da comunidade quilombola, porque lá nós temos 3 comunidades quilombolas certificadas pelo governo federal, né? Envolvimento dos produtores locais, plantio de árvores nativas. Então, fomos além do esporte e motivamos cada um, né, dentro da sua condição. Eu não consigo correr 19, consegue 5? Também não. Tem uma caminhada de 5. Não consigo. Então tem a corrida infantil. O complicador vai ser só a idade, né? E gostaria de contribuir nessa questão da prática esportiva na escola. Eu atuei durante alguns anos na gestão pública numa escola que tem 1.400 alunos aproximadamente em Guarapari, e no período de pandemia nós tivemos muitos casos de ansiedade, depressão, ou seja, isso aumentou exponencialmente, tanto quanto em outras áreas. E a prática esportiva, ela é algo profilático. Por quê? Porque, entre vários hormônios, libera, né, o hormônio da felicidade, chamado assim endorfina, né? Não sou especialista, mas é o que a gente conhece. E isso leva a uma diminuição da ansiedade, da depressão. E um outro ponto é a educação especial. Aumentar a diversidade de práticas esportivas na escola. E aí eu quero
dar um destaque a uma prática que eu também faço uma promoção há muitos anos, que é o xadrez, né? Depois você se apresenta certinho, por conta da gente ter uma formalidade aqui, o seu nome, etc. Perfeito, tá? perfeito. Bom, quero me apresentando aqui, Cláudio Ferreira da Silva, sou turismólogo, sou pedagogo, sou instrutor e árbitro de xadrez, já com passagem por 4 Olimpíadas, desenvolvo um trabalho ligado ao turismo, ao esporte, né, e muito ao xadrez pelos benefícios que ele traz no desenvolvimento de inúmeras habilidades, né, que é a memória, a atenção, a concentração, é a tomada de decisão e, principalmente, desde os anos iniciais da educação, o equilíbrio emocional, onde o aluno vai levar isso para toda a vida. Então, voltando e querendo contribuir com o que a doutora falou, na educação especial, eu tive a oportunidade de contribuir lá na escola, nesse período de pandemia, com o xadrez. Então, quando a gente pensa na diversidade, a gente pensa na inclusão, mas pensa também em algo que hoje é fundamental, é a equidade. Ou seja, aquele aluno não consegue praticar o vôlei, não consegue praticar o basquete, mas ele consegue praticar uma habilidade, desenvolver uma habilidade intelectual, que vai repercutir e, muitas vezes, motivá-lo a ele dar os primeiros passos para querer fazer uma atividade física. Né? É isso aí, o estímulo. Obrigado, Cláudio. Nogueira, tem alguma consideração? Boa noite a todos, principalmente aqui o nosso deputado Wellington, presidente, né, da Comissão de Turismo e Desporto. Eu sou presidente da Liga de Futebol de Guarapari e tenho um trabalho feito, né, como a doutora falou ali, ligado ao esporte, que é futebol, e vi essa decadência, né, podemos dizer assim, do período de pandemia, pós, né, agora a gente fazendo um trabalho. Antes da pandemia, eu tinha uma média mais ou menos de 8 equipes, com 30 atletas por cada categoria, dando uma média mais ou menos de 120 por cada categoria. Chegava a quase 1.000, né, atletas. Hoje, para fazer, a gente teve 4 equipes contribuindo com a participação de 360 atletas, de idade de 11, 13 e 15 anos. Então, realmente, pós-pandemia, teve essa desistência, né, da criança participar das competições. Sendo que eu também tenho um setor que complica um pouquinho para a participação, que os atletas têm que estar devidamente estudando, comprovado através de documentação escolar, a declaração da escola onde que ele pratica, que ele faz a educacional dele. Então, aí, alguns que são evasivos, né, não tem como jogar e participar nas escolinhas. Então, a gente está agora para fazer, dia 14 de dezembro, um início do 6º campeonato. Então, a gente vê realmente, é muito difícil a gente praticar esporte com as deficiências que a gente tem hoje, principalmente de justiça, por não ter um cumprimento de punir esses caras severamente. Eu sou militar, e o coronel sabe da luta da época que a gente trabalhou, eram outros tempos, onde o filho tinha que dar benção ao pai, essas coisas todas. Hoje é hoje, tio, valeu, tio e tal. E isso ficou muito fácil. E pior, essa situação de roubo de bicicleta e etc., que o pai não deixa a criança participar, ir na rua, ou até para ir numa praia, é justamente para esse descumprimento da lei aos infratores. Que antigamente, não sei se é porque tinha menos, as punições eram mais severas e a gente tinha essa liberdade. E aí a gente brincava, como o próprio coronel falou, de pique, de jogar peteca, bola de queimada e etc. E os pais não preocupavam com a gente estar ali brincando. Hoje tem que levar para praticar a física, trazer da física, isso tem complicado. Mas problema que acontece, a gente tem que digerir, tentar organizar para a gente fazer, como isso aqui
é um apoio forte que o senhor está dando aí. Espero que tenha êxito e a gente está aí pronto para contribuir. Obrigado, Nogueira. Com certeza, a segurança pública, ela incide diretamente na atividade física, porque a maioria das atividades são ao ar livre, ou precisa de algum tipo de deslocamento, ou precisa de estar pedalando aí numa praia, aí numa quadra. E esses ambientes, geralmente, em alguns momentos, eles têm como um ambiente proibido, ou um ambiente que pode a criança ou o jovem ter algum tipo de risco à sua integridade física ou à vida. Então, isso tem contribuído negativamente em relação à prática física. Algum dos senhores e senhoras tem alguma consideração, alguma pergunta? Por favor, o Fernando. Oi, gente, boa noite. Na pessoa do deputado, cumprimento toda a mesa. Sou o Fernando Acácio, atualmente estou na coordenação do gabinete do deputado Coronel Wellington. Primeiramente, professora, parabenizar pela sua explanação. Eu também venho da área da educação, sou professor de filosofia e história. Até o ano de 2022, atuei em sala de aula. E vou trazer um comentário e uma pergunta dentro daquilo que a senhora trouxe também de reflexão. Aliás, são duas problemáticas. Primeiro é a nossa BNCC, que ela colocou a educação física dentro da área de linguagens e diluiu a educação física em temas de cultura, tirando a autonomia da educação física. Esse é um primeiro problema. Depois, nós temos a questão do novo ensino médio, a reforma, que reduziu drasticamente as aulas de educação física. E é importante lembrar que o pouco que ainda sobrou, boa parte é em sala de aula, a parte teórica. Então, a parte que você vai para o movimento mesmo diminuiu mais ainda, porque tem que cumprir uma carga horária teórica. Dentro desta complexidade, e agora é a pergunta, o que a categoria tem feito como uma forma de buscar soluções disso, de reflexão, porque houve também até uma diminuição de profissionais da educação física querendo ser professores na área escolar. Por quê? Porque se reduz a carga horária, o que é que acontece? Aquele professor, ele chega para dar aula, ele tem que pegar várias outras disciplinas transversais para compor grade, porque se ele chegar só para ser professor de educação física, não tem, a carga horária não fecha. Então, que ações ou que reflexão tem sido feita nesse sentido? Porque não é só o fato de reduzir as aulas, prejudica também a questão multidisciplinar. Eu tive uma experiência que foi interessante como professor de educação física, eu trabalhando o autor Aristóteles. Ele, dentro da sua reflexão, ele fala da importância de refletir a filosofia de vida caminhando, os chamados peripatéticos. Aí eu convidei um professor de educação física para fazermos uma aula interdisciplinar, trazendo essa reflexão e trazendo também essa ideia, né, do movimento. E a resposta que ele me fez foi muito assertiva, dizendo: professor, mas com poucas aulas, como que eu vou trabalhar interdisciplinar? Prejudica até mesmo nisso. Então, essa é a pergunta e muito obrigado. Obrigada aí pela pergunta. Bom, hoje nós temos o reconhecimento da profissão, vem pela Lei 9696/98, que por um vício de início foi corrigida com a 14386/22. Nós temos hoje o sistema CONFEF e CREFES. Então, o Conselho Federal e os CREFES regionais. O que a gente percebe são gestões isoladas trabalhando em prol da educação física escolar. E, além disso, hoje existe uma luta bem grande entre o sistema e o CBCE. Então, hoje, está tendo um projeto de lei para retirar a obrigatoriedade dos professores de educação física da área escolar pertencerem ao sistema CONFEF e CREFES. Então, infelizmente, a gente vê
algumas gestões batalhando em cima disso, para que realmente o professor da educação física escolar esteja lá dentro da escola, fomente o quantitativo maior de aulas, mas a gente vê, como eu falei, da questão da própria Unesco, que coloca a educação física como essencial, a gente vê os nossos governantes retirando a essencialidade da educação física escolar. Então, é um ponto de pauta, uma discussão muito grande, que não vão ser em poucos minutos, talvez leve muito mais tempo do que isso, mas, geralmente, se discute muito na questão da cultura corporal na educação física. E hoje a essencialidade ela precisa direcionar também para o âmbito da saúde. Por quê? Nós estamos vendo populações cada vez mais enfermas, nós estamos tendo pessoas com cada vez uma longevidade maior, mas também à custa de medicamentos, quanto custa isso para os cofres públicos, e pouco direcionamento para a saúde em si. Então, nós temos muito mais políticas públicas para diagnóstico, depois que você está doente, que cuida de você, do que políticas públicas para a área de saúde. Então, enquanto nossos governantes não entenderem que a saúde ela começa na escola, em todos os âmbitos educacionais, a gente não está falando só da questão de saúde, mas também da questão cognitiva, entre outros, enquanto nossos governantes não entenderem que a mudança da base é que pode fazer um futuro melhor no nosso país, infelizmente, a gente vai na contramão. Alguma outra pergunta? Algum questionamento? Alguma reflexão? Nada, Mozi? Então, como nós não temos algum questionamento, alguma reflexão, nós vamos agradecer, tá, professora? Agradecer a presença de todos os servidores da Assembleia Legislativa que estão aqui, fazendo com que essa reunião ela possa acontecer, todos os servidores da Comissão de Turismo e Desporto, todos os nossos amigos e servidores como nós também, do nosso local de trabalho, que trabalha no gabinete 803. Novamente, eu faço a consideração de colocar à disposição da senhora, também do CREFS, qualquer uma sugestão, qualquer uma crítica, qualquer um encaminhamento que façam, que tenha o local onde nós trabalhamos, que é o gabinete 803, como a extensão do CREFS, né? Tá certo? E, de uma forma especial, a sociedade civil, todos os militares também que estão nos acompanhando, que alguns deles me falaram que iam acompanhar, para justamente eu fazer aquela consideração de que a prática física na Polícia Militar muitas vezes é tida como um castigo, né? E, assim, agradecer a audiência da sociedade capixaba. Afinal de contas, todos aqui nós somos servidores, com muito orgulho, estão buscando fazer nosso trabalho com todas as limitações que nós temos, mas dar a voz a todos os temas que nós acreditamos ser relevante e fazer a diferença para a sociedade capixaba. Então, nós agradecemos a presença de todos, nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada essa reunião, convidamos todos os senhores e senhoras para a próxima, que será ordinária, prevista para o dia 23 de setembro, às 18h10, no plenário Judite Leão Castelo Ribeiro, quando receberemos um convidado para tratar de um tema relacionado ao turismo, inclusive estendemos ao convite à senhora. Muito obrigado, Deus abençoe todos os senhores e senhoras, tenham uma excelente noite.